Olá a todos e a todas, me chamo Fábio da Silva, estou aqui no 13º Encontro Regional Norte da ABEM para apresentar o trabalho titulado Políticas Públicas em Educação Musical no Pará, a situação da educação musical na cidade do Acará, Pará. Idealizado pelo professor Carlos Augusto Pinheiro Souto, professor da Universidade do Estado do Pará, UEPA, e por mim, Fábio Roberto Fonseca da Silva, aluno de licenciatura em música e pesquisador colaborador do grupo Empodera. O trabalho apresenta-se como um recorte de pesquisa em andamento que investiga o desenvolvimento das políticas públicas para a educação musical no estado do Pará. Surge basicamente com interesse no contexto da pandemia ainda, juntamente com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, através de encontros virtuais e debates, mesas redondas, sobre políticas públicas para a educação musical, principalmente com base na Lei 11.769 de 2008 e a Resolução número 2 do Conselho Nacional de Educação. O projeto está vinculado ao grupo de pesquisa Empodera, que é o grupo de educação musical, políticas, decolonidades e resistência, institucionalizado na Universidade do Estado do Pará, UEPA, e traz como principais autores que norteiam a pesquisa Bal, Mainardes, que tratam do ciclo de políticas públicas, Pires Piloto e Scherenberg, no que tange políticas públicas para a educação musical, e o Souto e a professora Wolf Bethel, que investigaram a inserção da educação musical nas escolas da rede municipal de ensino da cidade de Canoas, do Rio Grande do Sul. Uma das perguntas que norteou esse trabalho foi: de que forma a educação musical está inserida nas escolas da rede municipal no estado do Pará? Começamos o mapeamento pelo município do Acará, exatamente pelo fato de eu pertencer, como servidor público da educação, ao município de forma efetiva há alguns anos. Então estou inserido dentro do contexto não só social, mas também educacional do município. Objetivamente, com interesse em conhecimento a respeito da forma com que a educação musical está inserida de maneira efetiva no estado do Pará, começamos esse mapeamento pelo município do Acará. O método a ser utilizado, é importante destacar aqui, é o método da pesquisação. Bom, a cidade do Acará está localizada na mesorregião do Nordeste paraense e da microrregião de Tomé-Açu. Fica a cerca de 110 quilômetros da capital Belém e tem mais de 55 mil habitantes, segundo a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas. Citando Castro aqui, o autor destaca que a ocupação aconteceu a partir de navegações ao longo de vários rios, inclusive o próprio rio que dá nome à cidade, o rio Acará, que faz alusão ao nome tupi-guarani de um peixe muito comum na região, chamado peixe acará. A partir dessas grandes navegações, houveram criações de freguesias e vilas, que posteriormente se tornariam as sedes dos municípios. Bom, aqui com destaque exatamente para o município, a sua localização geográfica dentro do estado do Pará, e aqui a forma de ligação entre a cidade, Acará, e a região metropolitana de Belém, que é através de uma ponte que se constitui de um total de 3 pontes, um complexo chamado de Alça Viária. A primeira delas liga Belém, capital, a Acará. Conforme Silva, o Nordeste paraense teve seu processo de ocupação colonial iniciado a partir do século XVIII, período no qual o estado do Pará ainda era conhecido como província do Grão-Pará e Maranhão. Em 1875 foi elevada à categoria de vila, chamada Vila de São José do Acará. E em 19 de abril de 1959 houve a promulgação da lei que instituiu o município. A metodologia aplicada, então, é a pesquisação. A abordagem metodológica é qualitativa, transcendendo exatamente a coleta e análise de dados, sendo essa coleta de dados feita junto com entrevistas dialogais e dialéticas de forma presencial e online. Para Tiolet, a pesquisação se constitui como um método apropriado de pesquisa sobre políticas públicas pelo fato de transcender a coleta e análise de dados para a compreensão de determinada realidade. É destinado aos pesquisadores que querem pesquisas nas quais as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer. Não se trata de simples levantamento de dados
ou de relatórios a serem arquivados. Políticas públicas em educação musical. Se tratando desse ponto dentro da pesquisa, falar sobre políticas públicas também é lembrar sobre a diferença entre problema público e privado. Um questionamento que nos veio é: o ensino da educação, a educação musical em si, o ensino da música, é um problema público? SEC vê o problema público como algo intersubjetivo, que se existe incomoda. Assim, a política pública, como conceito abstrato, concretiza-se na forma de leis, obras, programas, prestação de serviços, entre outros. Então, poderíamos dizer que a ausência da educação musical é um problema público? A gente vê isso claramente em outros aspectos, como insegurança alimentar, déficit habitacional. Mas onde que seria exatamente um problema público a ausência da educação musical nas escolas? Para a SEC, o problema público chama a atenção dos atores políticos, meios de comunicação e da sociedade em geral, ou seja, consegue sensibilizar pessoas. O problema privado passa a ser público quando atinge certa quantidade de pessoas, o que melhora o engajamento e a articulação política. Segundo a Lei 11.769 de 2008, que tornou obrigatório o ensino de música na educação básica, estabelecendo a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, componente de arte, e a resolução CNE-CEB número 2 de 2016, que orienta as escolas, secretarias de educação, as instituições formadoras de profissionais e docentes de música, o Ministério da Educação e os conselhos de educação para a operacionalização do ensino da música na educação básica, conforme definido pela Lei 11.769 de 2008 e suas diversas etapas e modalidades. Aliás, o próprio Plano Municipal de Educação do município do Acará, o PME, apresenta como estratégia da Meta 1 a articulação com instituições de educação superior, as IES. Tendo em vista todo esse contexto, a Resolução número 2 CNE-CEB é criada para fazer valer a Lei 11.769 de 2008, destinada às escolas que não apenas orienta que a música seja incluída na escola, mas dá os caminhos para que isso aconteça de forma efetiva, recomendando, no inciso 6, que as escolas estabeleçam parcerias com as instituições e organizações formadoras e associativas ligadas à música, visando a ampliação do processo educativo nessa área. Tomando isso como base, nós acabamos trazendo para o contexto das políticas públicas e abordando o ciclo das políticas públicas dentro do município. De que forma? Bom, basicamente, o ciclo de políticas públicas funciona com cinco contextos principais. O contexto da influência, onde nós podemos observar aquele contexto de conversas, ainda articulações com os atores políticos, tomando como atores políticos todos os envolvidos no processo, desde o poder executivo ou mesmo legislativo, as pessoas envolvidas dentro da Secretaria de Educação, estudantes, profissionais da educação e sociedade em geral, criando exatamente esse contexto para que possa ser depois futuramente evidenciado a possibilidade de formação e de criação de um texto político, que seria o segundo contexto. Né? Baseado nesse texto político, você consegue levar à prática efetivamente de uma educação musical dentro do município e criando um efeito que vai gerar exatamente o propósito do qual a educação musical se propõe, né? Que é a articulação e a música para que seja perene, que se constitua como uma forma de educação no contexto municipal, mas que não seja apenas um plano de governo, mas sim um plano de Estado. E por isso as estratégias políticas são fundamentais para fortalecer esse mecanismo, criando exatamente esse ciclo vicioso do bem no contexto das políticas públicas. De uma maneira didática, a gente pode notar aqui, por exemplo, né, que o problema, quando é identificado, o problema público, ele passa a integrar e a ser inserido, melhor dizendo, em uma agenda pública. Por isso, soluções podem ser criadas e a tomada de decisão é fundamental. O planejamento da execução também. E a implementação da política pública não é o fim do processo. Aliás, o monitoramento constante dessa implementação da política vai nos dar um termômetro ou vai nos aferir de que forma ela está funcionando ou não e que formas ou que metodologias podem ser aplicadas para a melhoria dela. Por isso, uma avaliação contínua e o ciclo segue o seu caminho natural.
Bom, dentro da discussão e análise dos dados preliminares, nós podemos observar que a rede possui 157 escolas, sendo apenas 8 no centro urbano e quase 20 mil estudantes matriculados. São 24 profissionais trabalhando com a disciplina arte. 13 deles são efetivos, né? Entraram no município via concursos públicos, mas não têm formação nenhuma na área musical. Os outros 11 são contratados, apresentando formação em pedagogia ou em língua portuguesa. Existe uma escola de música no município desde 1999 atuando, atualmente com sede própria, que é a Escola de Música Maestro Antônio Inglês. E há 2 profissionais graduados nessa escola de música, são licenciados, 4 técnicos, 2 pessoas com práticas de instrumento, com cursos de curta duração. Percebemos numa investigação preliminar a respeito da implementação da educação musical na rede municipal do município do Acará, considerando 2 procedimentos simultâneos e complementares. O primeiro deles foi a visita técnica à secretaria. Foi aí que a gente conseguiu estabelecer um diálogo a respeito das ações realizadas. O segundo momento, o segundo procedimento da pesquisação considerou a realização de seminários sobre educação musical, com a participação inclusive de docentes da UEPA e representantes do Conselho Municipal e Secretaria Municipal e Estadual de Educação, bem como a formação continuada dos professores da Escola de Música do município. A partir dessas ações, serão coletados então dados para devida análise e formulação de propostas futuras para o município. Lembrando que o município trabalha em todas as suas escolas com as linguagens artísticas de forma integrada, os pedagogos lecionam de forma generalista do primeiro ao quinto ano, e eles trabalham a partir da compreensão da Lei 13.415 de 2017, onde no parágrafo 2º torna obrigatório o ensino de arte, e pela Lei 13.278 de 2016, sobre as artes de forma generalista. Bom, no final, as considerações que nós podemos aqui abordar, ainda que nesse aspecto preliminar da pesquisa, nos remetem a 3 perguntas cruciais. Diante do contexto da educação musical e o cenário das políticas públicas, quais considerações o presente trabalho, ainda que preliminar, nos remete? Bom, a necessidade de engajamento político, conhecimento de lei e de políticas públicas voltadas para a efetivação da educação musical nas escolas e sociedade é fundamental. Outra pergunta nos remete ao seguinte: que compreensão pode ser ampliada diante de problemas levantados? Bom, há um desconhecimento de uma certa forma, ou até mesmo uma conveniência, talvez, sobre a lei que garante o ensino da música nas escolas de forma específica e efetiva, e com profissionais da área. E por fim, quais soluções atitudinais podem ser elencadas e efetivamente implementadas em meio a articulações para o fortalecimento da educação musical? Ora, articulação política, diálogos contínuos e análises, além da apresentação de propostas para a formação dos docentes, seminários, parcerias com as instituições de ensino superior, como mesmo previsto no Plano Municipal de Educação. Diante da pesquisa, observou-se a manifestação de interesse da Secretaria Municipal de Educação em estabelecer uma colaboração com a Universidade do Estado do Pará, objetivando o engajamento no processo de implementação da educação musical no município do Acará, em consonância com a legislação específica. Dessa forma, a presente pesquisa contribuiu para a ampliação do debate sobre as políticas para a educação musical, bem como norteou novas ações que produzirão novos conhecimentos para a área. As nossas referências. E por fim, eu quero aqui agradecer humildemente a toda a organização do evento, a ABEM, à Universidade do Estado do Pará, UEPA, ao Grupo Empodera, por me permitir fazer parte dessa pesquisa como pesquisador colaborador, e aos demais que nos assistem. Para mais informações, aqui vão nossos e-mails. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.